Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu abaixar aqui o meu volume aqui, que eu acabei de me conectar também aqui, para acompanhar aqui o chat, acompanhados desde suas casas, vocês que se unem hoje às nossas queridas irmãs, as nossas meninas, que estão aqui presenciais, e também ao amado Gustavo, né, filho querido, que chegou para dar aquele suporte para a gente. Hoje não foi possível ir pelo Zoom, tá bom? Probleminha aí técnico, acontece, tá? A gente tenta sempre driblar todas as coisas, mas às vezes não consegue não. Mas dando as boas-vindas aqui, né, para a Renatinha, para a Eliana, para a Laizinha, para a Lucimara. Muito bem, Lucimara, vocês perceberam? Presencial no YouTube, ela participa de tudo. Se estivesse o Zoom, ela estaria também. Mamãe, Deus abençoe, mamãe. Manda a benção aqui para o filho. Dona Hilda, La Pastora Rosa Nérida, a Fabiana Kraus, o mineirinho mais querido do Brasil, Sebastião Castro, diretamente de Cristina, aqui para Morungaba, né? Fomos enriquecidos aqui com o envio desse querido mineiro aqui para a nossa terra, a Fatiminha do Gilberto, né? A Ângela Santos, ficou em casa, Ângela? A filhona está representando a família aqui. A nossa querida Ângela Freitas, aquele abraço para o Wagner também, a Jussara do Paulinho, meu amigo palmeirense, a Marina Gomes, a Lili, muito bem, a amada do Moca, a Liliana Claro, a Ivete, muito bom, o irmão Geraldo, com a dona Ereni, a Denise, estão todos aí com a gente, a Nilza, o Pedro Lucas, o Ayrton, o pastor Uel, a Maria Eugênia Freitas Molena, muito bem, graças a Deus, não é? Muito bom, que garrafa bonita, Eliana. A Eliana está aqui desfrutando de uma água fresca. E eu ouvi, ela até babou, tadinha. Até babou. Garrafinha de água fresca. Maravilha. Muito bem, gente. Vamos orar. Ore comigo aí também na sua casa. E vamos aqui para o nosso estudo bíblico desta quinta-feira. Tá bom? Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer pela bênção de estarmos juntos aqui, para esse tempo de estudo bíblico. Queremos, a partir da Tua palavra, na presença do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, na direção do Seu Espírito, queremos aqui olhar para as Escrituras e pensarmos um pouquinho mais a nossa vida. Então, te louvamos pela bênção de podermos fazer isto hoje à noite, dessa forma. Agradecemos a Deus por cada família que nos acolhe também nas suas casas. Abençoe, e que esse tempo aqui de reflexão seja preciosíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Muito bom, a gente perde um pouquinho, porque daí, né, a gente fica sem a possibilidade aí da participação também do pessoal do Zoom. Mas o pessoal aqui que está presente consegue ajudar nas leituras, né, filho? Consegue? Aquela câmera ali pega ali? Vai pegar? Então você vai posicionando ali, que daqui a pouquinho as nossas meninas vão ajudar aqui com algumas leituras, para a gente dinamizar um pouquinho. Tá bom? Gente, nós vamos trabalhar um tema que eu já falei com a igreja, mas nós estamos aqui numa transição, e enquanto também eu aguardo os demais professores que irão contribuir nesse finalzinho de ano, nesse modelo híbrido, alguns deles não tiveram oportunidade ainda, a Raquel, a Jussara, o Gustavo, tem outros professores que poderão contribuir também, enquanto eles vão preparando as suas aulas avulsas, eu vou resgatando algumas coisinhas que a gente já conversou, porque muitas destas coisas aqui que eu vou conversar com vocês hoje, eu não cheguei a falar, porque também não deu tempo nessas minhas transições, né? De vez em quando eu
cobrir aí algum espaço, ao dar espaço para os nossos professores funcionarem. É o que eu estou fazendo aqui hoje também, mas eu espero que seja adequado, que seja significativo para vocês, né? E que seja adequado também, porque queremos que seja uma reflexão a partir da palavra de Deus. Tá bom? O Gustavo vai ajudar a gente com alguns slides, ele vai fazendo essa transição sempre do slide aqui para a minha face, para a gente proseando, conversando. E tem aí um primeiro que fala sobre compromisso. Eu vou passar brevemente aqui pelos primeiros slides. E aí vai aparecer para vocês 2 textos, vai clicando, filho, mais uma vez, e aí você, ao clicar a segunda vez, deixa o texto que vai aparecer abaixo. Muito bem. Compromisso. Né? Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre vencendo as tentações. E para a gente conversar sobre isso, eu inicio propondo aí uma reflexão em relação a essa ideia, para a gente lidar com essa tal tentação, a gente precisa preservar o que de mais vigoroso a gente deve ter com Deus, e isso está assim proposto na forma dessa palavrinha, né? Compromisso. Compromisso. Né? Tudo que de fato permanece, acontece, tudo que de fato na vida vinga ou tem a tendência de vingar, passa pela ideia de compromisso. No casamento, quando tem compromisso, vai para frente. Na amizade, quando tem compromisso, vai para frente. No trabalho, quando tem compromisso, vai para frente. É para ir, porque tem compromisso. Quando tem compromisso, tem muita coisa envolvida, não é? E quando a gente tem compromisso com Deus, quando nós estamos nesse compromisso, porque a gente sempre fala assim, né? De entrar num relacionamento com Jesus, né? Essa é a conversão, e aí a gente vai revendo a nossa história a partir daquilo que a gente tem com Jesus agora, né? Do compromisso que a gente tem com Ele, daquilo que a gente assumiu com Ele, porque Ele está bastante comprometido com a gente desde antes da fundação do mundo, né? Então, em relação ao eterno, dá-se o nome de aliança, é o que aparece aí na telinha para vocês, não é? Em relação ao eterno, ou pelo menos deveria estar aparecendo, dá-se o nome de aliança, um acordo totalmente abrangente entre duas partes que claramente estabelecem limites e promessas feitas mutuamente, tá? Então, eu estou com o YouTube aberto aqui e se não apareceu aqui para mim, acho que também não apareceu para vocês aí, né? Mas Deus... Oi? Mas aqui para mim não está aparecendo nada. Não sei se eu não vou me desconectar aqui, porque eu preciso para acompanhar aqui. Mas então, se vocês estão vendo aí, me digam. Estão vendo a telinha aí no momento? Está aparecendo para vocês aí? Para mim aqui não. De qualquer forma, não é? Aliança. Não está aparecendo para vocês, porque não aparece aqui para mim, não está aparecendo para vocês também. Gustavinho, se coloca a telinha só para eu fazer a leitura. Você colocou aquela hora, acabei não lendo, né? Que o pai vai falando. Sabe como que é, né? Aí para o pai ficar falando e a tela aparecendo também não funciona. Mas coloca só um pouquinho aí. Vamos junto aí, leia comigo aí na sua casa. Leiam comigo vocês aqui também. Em relação ao eterno, dá-se o nome de aliança, sinônimo para compromisso. Um acordo, e ele é abrangente, ele está posto entre duas partes, e essas partes estabelecem limites e promessas que são feitas, portanto, mutuamente. A próxima tela, a gente vai passar rapidamente conforme eu prometi, tem um texto aí, que é o de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 21. 1 de Pedro 1, de 18 a 21. Só que eu já transcrevi o texto, porque eu fiz questão de que fosse a partir de uma paráfrase, que é a Bíblia, a mensagem. Não é? E ali o saudoso irmão Eugene Peterson, ele nos propõe o mesmo texto da seguinte forma. Não é?
1 de Pedro 1, 18 a 21. Se você quiser abrir a sua Bíblia e depois comparar, fica bom. Mas ele propõe assim, a leitura dessa passagem bíblica. A vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Como ajuda a gente, né? Essa maneira assim de escrever, né? Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo, e vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro, sem culpa, e não foi algo impensado. Ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a público, Deus sempre soube o que ia fazer por vocês. É por causa do Messias sacrificado, a quem Deus depois glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus e sabem que tem um futuro nele. Então, gente, olha que coisa mais linda, não é? Isso que está aí proposto para a gente em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 21. De um plano que na eternidade é concebido e que é posto, que é executado em favor de todos nós, né? Mas eu gostei da primeira frase: a vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. E aí, no próximo slide, a gente vai passar rapidamente, só vou fazer menção, para chegarmos onde me interessa chegar com vocês, afinal de contas, porque eu já gastei bastante tempo no passado vendo uma por uma. Você pode completar o quadro para a gente, filho? Clicando, serão 2, 4, 6, 7... Isso, vão aparecer 7 sentenças aí. E aí estas sentenças todas, depois a aula fica gravada, se você quiser anotar, tem um tempinho aí para você fazer. Todas estas alianças, não é? Fazem parte do compromisso que na história da gente, Deus vai renovando com a gente no tempo. Então a gente tem nas Escrituras Sagradas um registro de como Deus vai se manifestando, né? A gente pode até talvez trazer aqui aquela ideia da teologia, né? A teologia é uma maneira que a gente tem de procurar explicar a nossa fé, né? Então a gente vai reunindo assim toda a percepção, o nosso estudo, e a gente vai sistematizando esse estudo, a gente vai organizando esse estudo, essa abordagem, né? E aí então fica mais fácil, fica mais pedagógico, fica mais didático, fica mais fácil para a gente ir entendendo no tempo essa revelação de Deus, essa manifestação de Deus, não é? Então Deus foi renovando o compromisso que na eternidade, e apontando para o porvir também na eternidade, Ele firmou com a gente. E aí então, não é? Nós temos estas alianças. A aliança edênica, ou seja, aquela aliança primeira que Deus firmou com a gente no jardim do Éden, com os nossos pais Adão e Eva, e aí você tem ali o texto de Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 30. Depois, nós temos a aliança adâmica, que tem a ver com a questão da queda e o compromisso de Deus entrar na nossa história para que de uma mulher nascesse no tempo certo uma criança que nos redimiria, e já apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Depois nós temos a aliança com Noé, que é o primeiro juízo de Deus trazido sobre a humanidade, né? Nos dias de Noé, Deus trouxe juízo sobre a humanidade, tudo ação de Deus, graciosa e misericordiosa, dando-nos espaço para continuar na existência, né? Depois tem a aliança abrâmica, e aí então com o chamado do pai Abrão, para dar assim, para dar espaço para a formação do povo de Israel, de onde nasceria o Messias, o ungido de Deus, o Cristo, né?
Jesus, ele é o Cristo eterno de Deus. Depois a aliança mosaica, onde já em peregrinação, o povo de Deus que foi libertado do Egito recebe da parte de Deus a lei, né? Aí você tem no livro do Êxodo, capítulo 20, né? Conhecido texto dos 10 mandamentos, capítulo 40, a renovação de muitas coisas ali, vale a pena dar uma olhadinha depois, ler. A aliança davídica, 2 textos em especial, né? Segundo Samuel, capítulo 7, depois o Salmo 89, apontando para o descendente do grande rei Davi, né? Que é a pessoa de Jesus, né? Jesus, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, o prometido de Israel, né? Então essa aliança davídica apontando para a pessoa de Jesus. E depois a nova aliança, né? Mateus 26, 28, aí sim, na pessoa de Jesus, na revelação, na manifestação de Deus, na pessoa de Jesus, Deus na pessoa de Jesus vindo ao nosso encontro, né? E aí então Jesus nos propõe, e em Jesus está proposta essa nova aliança. Então é por isso que aí à direita, em cima do meu compromisso, tem essa expressão, esse convite, né? O Eterno nos convida a participar de sua aliança, tá bom? Então se quiser voltar aqui um pouquinho para mim, é muito importante, gente, que nós sempre façamos essa leitura das Escrituras Sagradas, não é? O Antigo Testamento tem um propósito na revelação de Deus, não é? E a gente precisa também estudar o Antigo Testamento para compreender esse panorama da revelação de Deus, desde a criação, passando pela queda, não é? Passando pelos homens piedosos que andaram com Deus e entendendo o contexto dos dias de Noé, e a sequência então, depois quando vem ali a cidade de Babel, o que Deus fez ali esparramando a nova civilização, e finalmente a chamada de Abraão, estudar os patriarcas, né? Abraão, Isaque, Jacó, Israel, ir para José, perceber a finalidade de cada um destes, né? Chegarmos então ao Êxodo, chegarmos a Moisés, passarmos por Josué, entendermos o período ali dos juízes, né? Irmos finalmente para os livros de Samuel e depois entender a participação dos reis, a começar de Saul e depois passando, né, por Davi, Salomão, todo o contexto do tratamento de Deus com o seu povo, o cativeiro na Síria, o cativeiro na Babilônia e até a reconstrução do templo, a volta do povo para a sua terra de origem e o ambiente greco-romano, finalmente o Império Romano, e conforme Paulo apóstolo conta para a gente em Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos nasce Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para nos convidar para sermos filhos de Deus, nos termos de Deus, e para nos deixar o memorial da Santa Ceia, que fala da sua morte, aponta para a sua ressurreição. Ele mesmo fala sobre o cálice da nova aliança. Aí vale a pena você ler o livro de Hebreus, entender bem, o livro de Hebreus faz para a gente esta síntese, que vai desde os sacrifícios e o propósito dos sacrifícios no Antigo Testamento, até o sacrifício de Jesus, e é muito importante, muito especial esse resgate, não é? E você procure se organizar, importante, Laizinha, de nós lermos a Bíblia toda, tá bom? Lermos a Bíblia toda. Esses dias eu vi no Instagram um dos pastores aí, que eu sigo aí as publicações, acho que mais de um deles colocou,
sobre uma senhora com mais de 80 anos que leu a Bíblia já pelas 61 leituras bíblicas, essa mulher já fez, né? Que interessante, né? Quando eu vou lá para Pioneiras também, e tem alguns anciãos ali vivos ainda, né? Muitos dos que eu conheci quando cheguei já estão descansando no Senhor, mas os que estão ali permanecem sempre com as suas leituras bíblicas, sempre buscando mais compreensão da palavra de Deus. Então, isso é importante, porque faz parte desse ambiente de compromisso que a gente tem, não é? De compromisso. A gente está num tempo que, se nós não dermos espaço na nossa agenda diária, então não estou falando de agenda semanal, não estou falando de agenda mensal, não estou falando de agenda dominical, estou falando de uma agenda diária. A Bíblia, ela deve ser parte das nossas vidas todo dia e um pouco mais. Todo dia, né? Eu mesmo estou na minha jornada aí de leitura bíblica. A Lucimara eu sei que está também, né? Todo dia eu vejo a Lucimara lá, seguindo o planozinho de leitura dela, eu tenho o meu. Então é muito importante que nós permaneçamos assim, lendo a palavra de Deus. Pergunto para vocês aqui, vocês estão lendo a palavra de Deus todos os dias? Porque todos os dias Deus renova sobre nós o quê? As suas misericórdias, não é verdade? Então a gente precisa também responder a Ele, Ele que tem essa iniciativa graciosa em nosso favor, nós temos que responder passando o tempo na presença dEle, não é verdade? E aí não se esconda, não é? Atrás aí da sua agenda, por mais que ela seja conturbada, que ela esteja cheia, procure organizar-se para isso, tá bom? A gente se envolve com aquilo que é importante, né? Então a gente tem que decidir, isso é compromisso, né? Quando a gente tem compromisso com alguém, a gente passa tempo com essa pessoa. Eu sei que isso aqui é básico, né? Até cansa a gente escutar essas coisas, mas então tem que viver, né, gente? Se eu estou no compromisso com Jesus, se eu estou no compromisso com Deus, Ele tem que fazer parte do meu dia a dia, né? Certo? E aí então, agora, Gustavinho, por gentileza, coloque a próxima tela para a gente, porque aí nós vamos pensar aí sobre a tentação, tá bom? E aí eu vou pedir aqui para que vamos deixar essa leitura aí de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, né? Para daqui a pouquinho, tá? Mas é que esse texto aí eu coloquei aí, já me lembro por quê. Porque esse texto é o texto da tentação de Jesus, né? No capítulo 4 de Mateus e no capítulo 4 de Lucas, coincidiu os dois evangelistas no capítulo 4 registrarem, né, a tentação de Jesus, né? E aí, quem sabe um de vocês poderia ajudar com a leitura? Quem quer fazer a leitura aí? A Eliana, a Renatinha, a Daiane, a Laizinha foi para lá, a Lucimara. Quem que pode chegar? A Eliana está chegando. Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Abra a sua Bíblia aí na sua casa. Sérgio Galvão Piovesana, abra a sua Bíblia aí na sua casa. Querida Rosa Palão, abra a sua Bíblia aí na sua casa. Pastor Cris, partiu missão. Abram as suas Bíblias aí, você, a Dani, chama o Tiago para perto. Edson Carlos Ribeiro. Abra a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículos de 1 até o 13. A Eliana vai fazer a leitura para a gente, tá bom? Vamos lá? Vamos. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Tendo sido tentado pelo diabo,
durante 40 dias, sem ter comido nada esses dias. Teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o em um lugar aleijado, mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque me foram entregues, e eu os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, o Senhor teu Deus o adorarás, e só a Ele cultuarás. Em seguida, levou-lhe a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhes respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Maravilha, irmã Helena, muito obrigado. Viu? Muito bem. E a pastora Nérida lendo Colossenses. Muito bem, pastora. Ah, você está lendo Colossenses. Muito bem. Muito bom. E a Ivete dizendo que lê a palavra de Deus todos os dias. Que bênção. E nós aqui acabamos de ler também Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, o registro da tentação do Senhor Jesus, não é? E esse tema, ele é absolutamente importante, porque é coisa de gente, coisa da gente. E a gente tem que saber lidar com os processos próprios da vida da gente, enquanto gente, sujeitos à tentação. Se tem uma coisa que gente é que gente é tentável. É por isso que Jesus, quando ensina a oração, ensine-nos a orar, Jesus. Entre outras coisas, Jesus disse assim: e não nos deixes cair em tentação. É porque nós somos tentáveis. E a gente precisa aprender a lidar com isso, naquilo que nos diz respeito, e a gente precisa aprender a lidar com isso, naquilo que diz respeito a todo mundo que é gente com a gente na vida. Porque essa é uma tensão da vida. Enquanto nós estivermos por aqui, não é? Ou seja, enquanto nós não partirmos para estar com o Senhor, e enquanto não acontecer também a chamada glorificação, nós estaremos nessa condição de quem é tentável. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, e aprender a lidar com isso também quando isso diz respeito a quem é gente com a gente no palco da vida, dentro de casa, na convivência igrejeira, não é? Porque eu não estou querendo apequenar a coisa, não estou querendo diminuir o valor que isso tem, mas nós precisamos transitar nessa jornada da existência, percebendo assim que é um grande desafio, né? E por que nós estamos falando sobre compromisso?
Porque é nesse ambiente de permanecermos comprometidos com Deus que a gente vai dar conta da tentação. Só assim. É só desse jeito. Não é? Então tem um texto aí que eu coloquei do ladinho aí em cima de meu compromisso. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. E já coloquei ali a base bíblica, né? O endereço. 1 de João, capítulo 5, versículo 18, a parte A. Por quê? Porque a ideia é essa. A ideia é que nós possamos, nesse ambiente de compromisso com Deus, não cairmos em tentação ao ponto de levarmos uma vida de pecado, não é? De algo que nos desumanize, né? Que nos dificulte a vida, porque colhemos frutos próprios, né? Do pecado, enfim. Tem tantas áreas das nossas vidas em que, se nós dermos espaço para os nossos apetites, eles vão nos dominar, não é verdade? E é por isso que na tela seguinte aí, também na proposta da Bíblia, a mensagem, tem um texto aí de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. E nesse texto aí, que agora sim pode colocar a telinha ali de novo para o pessoal, leia comigo aí na sua casa, leiam vocês aqui também acompanhando pelo telão, leia em voz alta aí, tá bom? Na sua casa, estou lendo aqui, o pessoal que está aqui comigo vai ler alto também. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E Ele não põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. É por isso que do ladinho ali eu escrevi, a tentação é real e fatal. E eu cito ali também Mateus 6,13, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Na Bíblia a mensagem, que é uma paráfrase, você viu como foi que o pastor Eudine Peterson ele propôs para a gente o texto de Tiago, capítulo 1, versículos de 13 a 15. Não é? Em outras traduções vai aparecer uma palavrinha aí, concupiscência. Tiago vai dizer assim, que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Essa palavrinha que a gente não usa, né? Eu só uso essa palavrinha quando eu leio o texto bíblico na versão em que ela aparece. Numa conversa assim com alguém, nunca me lembro de ter usado esse termo. Mas tem uma outra forma da gente dizer ele, desejo ardente, as nossas paixões, os nossos apetites, coisas que são, por um lado, legítimas, porque Deus nos fez assim, mas por outro lado, estão prejudicadas, estão comprometidas. A gente pode usar uma outra palavrinha mais forte. Elas estão pervertidas. Elas estão corrompidas. Já falei corrompidas? Não? Elas estão assim, desorganizadas na gente. Por causa do quê? Por causa da nossa condição humana. Então, por isso que essa coisa de tentação, que eu disse que é uma coisa de gente, tem a ver com a nossa condição humana. Então, a gente não aceita Jesus, vamos usar esse termo agora. Agora vamos dizer de uma outra forma, a gente não entra num compromisso de vida com Jesus, agora vamos dizer de um outro jeito, a gente não vira crente, agora vamos dizer de um outro jeito, a gente não vai para a igreja. Eu não sei como é que você fala isso, né? Algumas dessas expressões são mais populares, mas elas são assim muito, desculpa dizer, né?
mas são muito rasas, né? E tem outras que são mais amplas, que são mais abrangentes e que são, na verdade, mais fidedignas àquilo que é a ideia da palavra de Deus. Então, por exemplo, quando Paulo apóstolo escreve à igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo de número 5, versículo de número 17, ele vai dizer o seguinte: porque quem está em Cristo é nova criação, né? É uma nova criação. E aí, pegando o gancho disso, o que a gente tem? A gente pega o Gênesis, e lá no Gênesis, a terra era caótica, ela estava vazia, mas o Espírito de Deus pairava. Então Deus começou a dizer, e aí então do nada, tudo veio a existir. E aí então houve forma sobre a terra. E quando estava tudo pronto, Deus colocou o casal humano aqui, a humanidade. Adão, o casal Adão e Eva, não é? E conversou com eles, instruiu a eles, e havia um relacionamento. Não é verdade? Então, eles pecaram, e aí trouxe caos de novo, trouxe de novo dificuldade, e aí então toda a humanidade corrompida, prejudicada, com a sua visão distorcida, com os seus apetites, com as suas paixões, com as suas vontades, com os seus desejos ardentes, controlando, não é? E aí então o mundo foi se desumanizando, até que então o Verbo se fez carne, não é? Então, a palavra de Deus de novo entra em ação. Quem é o Verbo, Laizinha? É Jesus. João, não é? Capítulo 1. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito se fez sem Ele. E o Verbo se fez carne, esteve no nosso meio, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, não é? E aí, Jesus então, quando Ele vive a nossa vida, Ele então morre a nossa morte, justiça é feita na cruz, sangue é derramado, bom preço é pago, e aí Ele ressuscita, Ele sai convidando a gente, agora para tudo se fazer novo na gente, para que nós agora sejamos uma nova criação de Deus, né? Então é nesse sentido que a gente tem que perceber que nós carregamos uma condição humana, onde na nossa história a gente precisa ser resgatado por Jesus, não é? E é por conta dessa condição humana que nós estamos sujeitos à tentação. Por isso que Tiago afirma, olha, não é Deus que põe o mal no caminho de ninguém, é a gente que carrega esse potencial, é a gente que é assim. Então, quando a gente está num compromisso com Deus e a gente nutre esse compromisso, então é assim que a gente vai conseguir dar conta de lidar com essas coisas que querem nos dominar. Isso é bom para a gente, e isso é bom também para nós nos ajudarmos. Porque tem gente que caminha com a gente, que às vezes não tem o mesmo êxito que alguns de nós temos. E aí a gente tem que tomar cuidado com o tal do orgulho espiritual, para a gente não sair achando que a gente é melhor. E uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, é a gente também não fazer listinha de pecado, que um é pior do que o outro. Tem gente que acha que só pecado sexual é que conta, e se esquece de outros pecados, não é? Quando você vai para a palavra de Deus, as listas de comportamentos pecaminosos, não é? As listas de comportamentos pecaminosos prevêem outras coisas, não é? Então, quando você vai lá para Gálatas, capítulo de número 5, que fala das obras da carne, né? Então, o que é que diz lá também? Olha, fala sobre imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Pronto, vamos sair disso, vamos para mais? Aí diz assim também, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira,
festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Está tudo assim, um do ladinho do outro, gente. Vocês entenderam? Que essa tal de tentação é questão de condição humana, e isso nos pega em diversos ambientes da nossa vida. E às vezes a gente vai ajudar alguém numa área e alguém vai nos ajudar noutra área. A questão é, qual é a área em que reconhecidamente você percebe, você precisa tomar mais cuidado. Que você não pode nunca se esquecer do que Deus, por sua palavra, recomenda. Porque entrar no compromisso com Jesus não é a gente pura e simplesmente virar a gente assim, olha, agora converteu, agora é gente boa, agora vai fazer tudo certo, agora vai fazer tudo direito, agora vai. Para ir mesmo, tem que permanecer no compromisso com Jesus, não é? Porque precisa acontecer na gente essa compreensão dessa dependência que a gente tem que ter, para na hora do vamos ver, a gente ir desistindo na vida inteira de muitas propostas que vão nos seduzir. Para cada incidente na nossa vida tem propostas, não é? Tem propostas para a vida do adolescente, do jovem, do adulto, do casado, propostas para a vida do idoso, para a vida do empresário, para a vida do funcionário. Tem diversas maneiras, diversos ambientes na nossa vida, onde nós seremos tentados por diversas fontes de tentação, que vão mexer com os mais diversos apetites que a gente carrega, né? Então vai aparecer mais uma telinha aí, para vocês, sobre a oração, né? E aí começa essa telinha dizendo assim, para vencer é preciso usar as armas da fé. E a primeira delas é a oração, não é? Então Jesus, quando pensou na tentação, quando falou da oração, ele o fez propondo que nós orássemos a respeito. Então duas coisas o Senhor nos ensina a pedir ao Pai, para que o poder do Espírito Santo atue na gente. Que eu seja contido, guardado de mim mesmo. Então, no meu dia a dia, é que a primeira pessoa para quem eu preciso contar, para quem eu preciso confessar, a quem eu preciso reconhecer, para quem eu preciso pedir ajuda e seguir pedindo ajuda, é o Senhor nosso Deus. Daí a vida de oração, daí o aspecto do compromisso sempre presente, não é? Então eu vou orando a respeito disso, porque eu preciso dessa ajuda, e vem muito pela lembrança da palavra de Deus. Então a leitura cotidiana da palavra de Deus nos mantém assim. Porque, gente, ó, vamos, a gente vive num país, e eu amo o nosso país, viu, gente? Eu gosto de ser brasileiro, amo o povo brasileiro, né? Mas o nosso país, ele é bem noveleiro, né? E aí assim, né? A gente gosta de novela, por exemplo, a gente gosta de série. Quem que nunca assistiu uma boa série? Eu também assisto, não é? A gente gosta de um bom filme, mas a gente está muito pressionado por todos esses valores que vêm da sociedade por intermédio dessas produções. Então, tem um estilo de vida que nos é proposto pelas novelas, pelos filmes, pelas séries, né? Que é de um mundo que cada vez menos leva Deus a sério. Então, se a gente ficar só nisso, e eu tive falando isso nos últimos finais de semana, se você ficar vivendo de banalidades, então não estou te proibindo nisso, não é? E não é de pode, não pode. Só que se você não for a essas coisas, sabendo filtrar, e mais, se você não for para esses ambientes, percebendo que toda essa informação, que toda essa instigação causa em você, você vai se deixar levar.
E se principalmente você for alguém que não está num compromisso com Deus, que não se nutre da palavra, que não ora a Deus para reconhecer como você funciona, quem você é, a partir da palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente olha para o espelho, né, diz Tiago, e a gente vai reparando os processos na vida da gente. E a gente vai percebendo, olha, eu funciono meio assim, tem que tomar cuidado com isso. Para a gente ir prestando atenção para esses processos de desumanização da vida da gente, né, que descaracterizam o que Deus deseja construir em nós, na pessoa de Jesus, na imagem de Jesus. Lembra que a gente carrega chamado imago Dei, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança é o potencial que a gente também carrega. E o pecado atrapalha isso de aparecer de diversas maneiras na nossa vida. Então, é muito importante para que eu seja guardado de mim mesmo, conforme aqui está na telinha que a gente apresentou agora de pouco para vocês, que é o primeiro aspecto que eu destaquei. Daqui a pouco a gente coloca de novo, para a gente destacar o segundo aspecto. Para que eu seja guardado de mim mesmo, eu preciso que a maior influência sobre a minha vida não seja das novelas, das séries, dos games, enfim, dessas fontes todas com as quais a gente se conecta, mas que seja, né, da presença de Deus por sua palavra. Então, as nossas conversas, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, tá? Porque assim, gente, a gente está correndo risco, não sei se a moçada está aí, não é? Se a turminha está aí, mas eles daqui a pouco estarão mais no mercado de trabalho, serão os políticos, serão os advogados, serão os engenheiros, serão os médicos, serão as pessoas, né? Se essa geração que vai chegando, se eles não se conectarem com Deus pela sua palavra, a família, que cada vez menos é um valor para as pessoas, né? Porque as pessoas se relacionam de qualquer jeito, né? Por exemplo, e aqui tem que tocar nisso, né, de novo. Aí você falou, pastor, para não ficar só nisso, você vai falar nisso. Mas é que é assim, gente. Deus fez o sexo para ser uma celebração do compromisso entre duas pessoas dentro de um ambiente seguro chamado casamento. Mas se você perguntar aí para qualquer jovem aí dessa nova geração, a resposta basicamente vai ser o seguinte: para que é o sexo? É para prazer. Então, tem um desvirtuamento, um desvio muito grande do propósito para o qual Deus criou. Vocês entenderam? Então, essa turminha que, se não se conectar com Deus, né, as leis do nosso país, tudo, vão girar em torno desse tipo de mentalidade, só para dar um exemplo. Tá? Só para dar um exemplo. E o segundo ponto aí, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, tem a ver com tudo que eu já falei, e vou passar brevemente, é o ponto número 2 da telinha. Que o maligno não encontre lugar em mim a ponto de fazer-me seu refém. Então, se por um lado eu preciso ser contido, guardado de mim mesmo, por outro lado, eu preciso cuidar para que o maligno não encontre lugar em mim a ponto de fazer-me seu refém. Então, a palavra de Deus vai falar uma coisa sobre o maligno, né? Sobre o diabo, que ele é o príncipe deste mundo. E vai falar que o mundo jaz no maligno, né? Então vai falar que o nosso estilo de vida, ele está influenciado, ele está debaixo dessa influência maligna, né? Então, para eu não ficar refém dele, eu preciso prestar atenção em tudo isso que eu já falei, tá? Preciso prestar atenção. Por isso é que a oração, ela é tão especial. Tempo de oração é um tempo em que eu vou
declarar para Deus a minha confiança nele, que eu creio na sua palavra. Eu vou declarar, abra a Bíblia às vezes. Senhor, olha, eu estou lendo aqui a tua palavra, e aqui na tua palavra está dizendo o seguinte, que uma vida mais humana, ela tem que ter isso. Não como coisas que eu tenho que fazer para ser bonzinho ou para ser melhor, mas como propostas para a minha vida, valores, virtudes, caminhos, que vão me humanizar, ou me reumanizar, ou vão me fazer gente parecida com Jesus, e que eu vou colher o fruto disso, e as pessoas que convivem comigo vão colher o fruto disso, e eu quero agradar o teu coração, e eu quero colher o benefício disso, que as pessoas que convivem comigo também colhem o benefício disso. Então eu quero dizer para o Senhor que eu sozinho não estou conseguindo, mas que eu creio que esta é a tua palavra, que este é o teu projeto, que este é um ideal que o Senhor tem para a vida da gente, e eu quero pedir que o teu Espírito me revista, e eu vou prestar atenção, e eu quero confessar que assim, assado que eu tenho caminhado, e eu vou buscar pessoas aí que estejam nessa mesma proposta, nessa mesma pegada, para a gente poder repartir, para a gente se ajudar, para a gente se auxiliar, não é, nessas coisas, tá bom? Então, na oração, a gente vai na base da confiança, da declaração, que traz consciência para a gente do que é a proposta de Deus para a vida, da confissão, daquilo que a gente está desviado desse projeto de Deus, para dizer, Senhor, eu quero compromisso contigo, eu quero ter compromisso com isso, então estou aqui. Então, se a gente tiver essa dinâmica de lidar com o que acontece com a gente vai também desenvolver a capacidade de, quando nós estivermos diante de um computador, diante da televisão, diante, enfim, do celular, seja do que for, de nós, naquele momento, estarmos atentos ao que é a proposta que nós estamos recebendo, e dizermos, não, isso daqui eu não quero mais que faça parte da minha vida. E se for necessário radicalizar, radicalize, corte as fontes daquilo que te leva para baixo, não é? Daquilo que te leva para um ambiente onde a tentação, ela ganha espaço, e é bastante provável que você venha não só entrar em tentação, mas a cair em tentação e dar espaço para o pecado, e aí, enfim, né? Isso é perigoso, é caminho de morte, cheira mal, sai dessa, tá? O segundo ponto aí, uma telinha que vai aparecer para a gente agora, é o aspecto do compromisso com a palavra. Então, como eu já venho falando bastante sobre isso, nós vamos apenas fazer aí uma leitura, tá? Próxima telinha, por gentileza, vai aparecer para o pessoal que está em casa também. Para vencer, é preciso usar as armas da fé. Tem aquela canção, Anda com Deus, né? Foi dali que eu tirei essa ideia aqui. Para vencer, é preciso usar as armas da fé. Tá? Mas a Bíblia diz, né, que as nossas armas não são carnais, mas espirituais. Essa é a ideia, viu? Não é primeiro a Bíblia e depois a música, que eu sempre me lembro poeticamente das coisas que a gente canta, para ver se faz sentido, né? E quando não faz, eu prefiro nem cantar, viu? Pode completar a telinha para a gente, filho? Que daí eu já... Então, compromisso com a palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Márcia, Ângela, Ivete e mamãe, todas conectadas aí. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo, um tigre para um, e pleno preparo para realizar toda boa obra. Olha que bênção essa declaração que Paulo faz a Timóteo. Olha, dos textos que a gente tem que decorar, esse é um texto para a gente decorar. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra justiça a gente entende assim como retidão, né? A fim de que o homem, como integridade, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. E aí tem um textozinho ali que é para todos nós,
mas especialmente dedicado aos jovens. Como é que o jovem guardará puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Tenho te buscado de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha que maravilhoso, hein, gente? Viu? A Renatinha já vai chegando, ou a Laizinha já vai chegando no microfone para fazer uma leitura para a gente, tá bom? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, uma de vocês vai chegar ali no microfone para fazer uma leitura, tá bom? E aí então, você tem essa proposta do salmista, buscar a Deus de todo o coração. Gente, uma coisa que precisa acontecer para a gente vencer a tentação é a gente querer mesmo prevalecer, né? Quando a gente não quer ajuda, isso aqui não é um jargão, viu, gente? Mas quando a gente não quer ajuda de Deus, a gente não vai, de fato, se dedicar a essa busca, né? Então a gente precisa ter essa dedicação de oração, de palavra, de enfrentamento das tentações. Isso é para mim, isso é para você, é coisa de gente que a gente tem que fazer, né? E Deus vai nos ajudar, e nós vamos conseguir. Eu sei que muita gente sofre com muitas áreas da sua vida, e não consegue vencer, e se sente assim menos, mas é uma jornada mesmo de enfrentamento. Esses nossos apetites, essas nossas paixões, elas são realmente assim intensas na gente. E quanto mais a gente fortalecer a negativa, é dizer não, e buscar em Deus, e buscar ajuda, e ter alguém com quem contar, ter alguém com quem conversar, que nos ajude a retomar quando de vez em quando, né, a gente dá uma deslizada, e alguém que nos renove as forças, e assim a gente vai se fortalecendo, não é? Tão importante que isso aconteça. Para a gente completar hoje aqui, por causa do horário, eu vou pedir então, nenhuma de vocês chegou ali no microfone? Vai lá, Laizinha. Leia para a gente 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Pode tirar a máscara se você quiser, senão pode ficar com ela também. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Muito bem. Desses, afasta-te. Fique longe de gente assim. Nossa, contundente o Paulo, né, Laizinha? Você viu? Bom, mas, pode colocar a telinha seguinte, filhão? Esse texto, ele fala sobre esse cenário dos últimos dias, né? Esse termo, últimos dias, ele é inaugurado com a vinda de Jesus, o derramamento do Espírito, e ele vai ser consumado com a volta de Jesus, né? Nós vivemos este tempo chamado os últimos dias, né? E nesse processo que vai se completando, que vai se consumando, e do qual Jesus também falou, enfim, Paulo contribui. E quando a gente lê aqui esses comportamentos sociais, né,
essas iniciativas de gente. Depois você lê de novo aí, tá? A gente compreende bem a dificuldade do tempo que nós estamos enfrentando, né? E é muito importante, por isso, nós lidarmos com esse estado de coisas firmados na palavra. Firmados na palavra. É um desafio, porque assim, o que é que eu posso fazer para ajudar essa geração que está chegando? Fale para mim, Renata. Fale para mim, Daiane, Eliana, Laizinha, o que eu posso fazer? O que vocês podem fazer para ajudar essa geração? Lucimara, Gustavo. Anunciar a palavra de Deus. Esse é o plano de Deus. Anunciar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, estar num compromisso com Deus, estar num compromisso. É o que a gente pode fazer. É a maneira que a gente vai ajudar quem é gente com a gente da nossa idade, quem é gente com a gente mais velho do que a gente, quem é gente com a gente que são mais novos, sejam nossos filhos, nossos sobrinhos, pessoas que nós podemos influenciar. O que a gente pode é isso, como está aí nessa telinha. Deus não tem compromisso com o tempo, com a opinião dos homens, ele só tem compromisso com a verdade, né? Uma frase de efeito, né? Mas é para dizer isso mesmo, Deus está comprometido com a gente a partir da sua palavra. E a sua palavra precisa ser levada em conta. Tá bom? E aí então, tem mais alguns slidezinhos, mas o nosso horário caminhou aqui e a gente deixa aí para a semana que vem para a gente terminar. Tá bom? Então, vimos duas armas importantes aí para a gente lidar com essa questão da tentação, né? A oração e o compromisso com a palavra de Deus, certo? Então, por mais que a gente saiba dessas coisas, a gente precisa fazer uma verificação do nosso dia a dia, da nossa agenda, para a gente ver como que a gente está nessas coisas. Se a gente está cuidando disso, dando atenção, dando espaço, né? Ou se a gente está assim, lidando só com as banalidades da vida, não é? Lidando com a vida, naquilo que a vida exige. O que a vida exige? Trabalhar para pagar as contas, não é fácil, não é verdade? Quem tem filho pequeno, cuidar de filho, limpar a casa, fazer comida, lavar a roupa, passar a roupa, não é? E aí, o homem trabalhando, a esposa trabalhando para dar conta das necessidades, não é? Chegar em casa, um ajudar o outro, os filhos, cuidar da educação, enfim, não é fácil. Mas todos nós temos que organizar a nossa vida para a gente poder passar tempo com Deus, na presença de Deus, e ir regando em todo espaço que a gente tiver, a nossa mente, o nosso coração, com essa melhor influência da parte de Deus. Daí o que vai acontecer? A gente vai transmitir essa vida para os outros também, e assim a gente ajuda o outro também, não é? Então, gente, está aqui hoje uma primeira parte aí da nossa conversa. Na semana que vem a gente vai ver o item número 3 desse tema, tá bom? Porque hoje o nosso horário já está esgotado, tá bom? Maravilha. O pessoal aqui do YouTube não mandou perguntas, né? Apenas concordâncias, né? Alguns disseram os livros que estão lendo, etc. Muito bom, né? A Amada lembrou que nós conversamos um pouquinho sobre isso no começo do ano, é como eu disse, né? Mas deixando um registrozinho aqui para todos nós. Tá certo? Então, vamos orar nesse momento, entregarmos a Deus aí a nossa decisão a partir daquilo que nós ouvimos. Tá bom? Deus, nosso amado Pai, nós reconhecemos que só por causa da Tua graça é que nós hoje estamos caminhando com uma maior e melhor compreensão da vida
e dispostos, Senhor, a sermos luz, a sermos sal, a sermos agentes da graça, instrumentos de transformação social, cooperadores do Senhor, e abençoar com a expressão da nossa vida, e abençoar anunciando Jesus também, com a vida e com a oportunidade de diálogo com as pessoas, mas nós reconhecemos quão tentáveis nós somos, Senhor. Alguns seduzidos por uma área, outros seduzidos em outro ambiente da vida. Cada um sabe, ó Deus, onde está assim a sua fraqueza, onde nós somos mais propensos a entrar em tentação, a cair em tentação e a pecar, Senhor. E nós queremos, portanto, reconhecer isso. E mais uma vez, declararmos a nossa confiança no Senhor e declararmos que a Tua palavra de fato é alimento necessário para todo dia na vida da gente, na história da gente. Pedir perdão pela nossa negligência, aqueles que estão desorganizados disso, não como um ponto de cobrança, de acusação, mas como um alerta, como uma oportunidade para ajustar isso, para de novo retomar isso. Sempre a retomada é importante. Nós não queremos continuar vacilando. Ó Deus, ajuda-nos, aqueles que são mais indisciplinados, aqueles que, ó Deus, são mais compulsivos para muitas coisas na sua vida. Tem diversos ambientes de compulsão que aparecem na vida da gente que não ajudam. Nós queremos ir confessando ao Senhor e ir lidando com cada uma destas áreas na Tua presença, certos de que o Teu Espírito vai nos revestir, de que o poder da ressurreição será operante na nossa vida e de que nós iremos nos fortalecendo e iremos dando conta destas coisas na presença do Senhor. Para a glória do Senhor, para o nosso bem, para que possamos viver bem, para que possamos também abençoar pessoas. Não queremos, Senhor, com as nossas disfuncionalidades, machucar pessoas. Às vezes nós machucamos pessoas por aquilo que nós nos permitimos fazer da nossa vida. Nós não queremos isso, Senhor. Então, nos abençoe esse tempo hoje à noite que tenha servido para a tomada de consciência, que tenha servido para a nossa reflexão. Então oramos e assim tudo entregamos nas Tuas mãos e assim agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Maravilha. Boa noite para vocês que estão aqui, boa noite para vocês que estão aí em casa, pelo YouTube. Depois foi possível, para alguns de vocês entrarem pelo Zoom. Boa noite para vocês também que participaram um pouquinho pelo Zoom. A gente volta na semana que vem com um terceiro ponto e importante, que daí nós vamos para a tentação de Jesus, entender algumas coisas ali para nos ajudar também para a vida, tá bom? Beijo para todo mundo, boa noite e a gente se vê no final de semana nas nossas celebrações dominicais, tá? Deus abençoe.